Oi, voltando. Então, gente, aí a partir dessa ideia, né, do Mantovani, de valorizar lá o artista que fez uma espécie de Red Maid, a lá Duchamp, ele arrumou um problema para ele, porque aí o camarada lá que se achava o Van Gogh da cidade, ele começa a perseguir o Mantovani e começa a colocar, a jogar na cara do Mantovani todos os expedientes, talvez, poxa, eu não diria questionáveis, mas ele critica muito também aquela sociedade ali da cidade de Salas, ele critica muito tudo aquilo ali, e essa crítica, ela quase sempre, né, é mordaz, ele não perdoa, porque ele visualiza justamente ali naquela cidade, naquelas pessoas, ele consegue potencializar o humano que tem ali, e ele consegue extrair dali elementos para sua literatura. Os temas da sua literatura são extraídos dali, daquelas pessoas, daquela vivência, enfim. Ele poderia ter feito isso com qualquer lugar, enfim, mas ele escolhe o seu próprio passado, a sua própria referência. Os escritores, eles sempre acabam, né, não vou dizer que eles vão sempre escrever sobre a sua cidadezinha, né? Não, claro que não, mas tem muitos escritores que recorrem a esse artifício. Me veio aqui à memória o Cidade Pequena, Cidade Grande, do Jack Kerouac, apesar dele ter ficado famoso com On the Road, mas o primeiro romance que ele efetivamente escreveu se chamou Cidade Pequena, Cidade Grande, ele fala da cidade dele e do modo como ele saiu de lá, enfim. Tem o Thomas Mann também, que gosta muito de falar da sua região. Lembrando aqui do Stephen King, que fala muito do Maine. Então, assim, essa coisa da localidade é muito importante para o escritor. Jorge Amado com a Bahia, e por aí vai, né? Então, não é uma regra, mas é uma questão que pode surgir, né? E muitos escritores acabam assumindo isso e trabalhando isso de maneira bastante peculiar e tal. É o caso do nosso Mantovani. E curiosamente, depois eu fiz uma pesquisa, essa cidade de Salas, ela não existe. Ela foi inventada para o filme, né? Enfim, aquela localidade existe, mas o nome Salas não. Aí eu fiquei pensando, é como se fosse uma espécie de Macondo, né? Claro que numa versão bem menos glamourosa do que Macondo, né? Macondo é incrível, né? Gabriel Garcia Marques, mas não é o caso, né? No caso do nosso Daniel Mantovani, a Macondo dele era Salas. E ele se depara com esses problemas, né? Com essas perseguições, com esses rechaços, até a culminância do resultado do concurso, em que ele fala que não, que ele tinha sido meio que convencido pelo prefeito a... Tem aquela cena dos dois sentados na escada da igreja, o prefeito dizendo, eu acho que você deveria ser um pouquinho mais condescendente, né, Daniel? Porque depois você vai embora e eu vou ficar aqui e eu vou ter que aguentar aí o nosso amigo com a sua revolta e tal. E ele silencia e dá a entender que ele aceita.
E eu acredito até que ele tenha aceitado, mas um dado momento, principalmente depois que ele escuta que o rapaz que estava avaliando com ele tinha sido demitido. Então entra em cena um jogo de poder, né? Aquela coisa do poder que está ali azucrinando, que está ali com a sua mão poderosa ali, massacrando as pessoas. Aí qual é o papel do artista nisso tudo? Caramba, eu sou um artista, ora bolas, eu não tenho que me sujeitar a isso. A função do artista é colocar o dedo na ferida. É essa a função do artista. Essa cena é muito bonita, ele faz um outro discurso, este eu não anotei, infelizmente, mas ele fala sobre a questão da cultura, ele fala da questão da liberdade, ele cita que lá não sei se numa tribo indígena ou africana, não me recordo aqui, eles não tinham a palavra liberdade, porque eles eram livres, então eles não precisavam do conceito de liberdade. Então ele faz uma comparação do conceito de liberdade com o conceito de cultura, aí ele critica, ele fala que os poderosos evidenciam essa coisa da cultura, mas de uma forma negativa e etc. Enfim, naquele momento ali, eu acho que ele se reencontrou enquanto romancista. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Naquele momento, ele se reencontrou. Então, e ele se reencontra num momento de total rechaço. Ele leva ovada, ele é vaiado, ele é xingado, hijo del puta e não sei o quê, e o cara sai lá querendo agredi-lo e tudo mais. Então, assim, é o momento talvez mais tenso, um dos momentos mais tensos do filme. O momento mais tenso foi logo em seguida, né, quando ele aceita, né, ir para tal da caçada. A Irene avisou para ele, não vá, ela sabia de alguma coisa. O Antônio, eu acho que queria dar um susto nele, né, mas acabou saindo do controle e o Daniel acaba baleado, né, mas enfim, ele, enquanto escritor, ele ressurge como uma fênix ali daquela situação. Ele precisou voltar às origens para poder retomar a sua verve de escritor, e ele acerta as contas com tudo isso através daquilo que ele sabe fazer melhor, que é escrever, que é narrar, que é organizar os fatos, né, através da sua perspectiva autoral. Bom, aí é aquela tal coisa. Eu achei esse filme muito interessante porque, se a gente for parar para pensar, né, a preponderância da literatura em nossas vidas, como que a literatura ela é importante para nós, né? Porque a literatura ela também funciona como um elemento norteador, não é verdade? Eu queria agora, neste momento, se eu tivesse condições, né, eu queria até lançar essas perguntas para vocês aí, mas enfim, o mecanismo aqui não permite isso. Eu tentarei depois fazer uma live com vocês aí, talvez na quarta-feira, que é o nosso último dia de aula antes de um recesso de acho que de 2 semanas que nós teremos, né? Mas vejam vocês, eu escrevi aqui só um pensamento aqui, né, uma questão. Coloquei assim, mas como a literatura daria conta dessa ficção primeira, na qual chamamos realidade, né? Como que a literatura daria conta disso? Aí, vamos lá. O escritor trabalha por sobre 2 abismos. Um deles contém o seu nome, né?
Então o escritor ele se depara com dois abismos, a realidade e a ficção, mas esses dois abismos eles se imbricam, né? Eles se imbricam. Aí um dos abismos tem o nome do escritor, que é a criação dele. Ele desdobra as ficções que perambulam por nossas vidas e as utiliza organizando, por vezes, o caos. Ele as costura, ele as edita. Reconstrói, por fim, através das narrativas, tudo isso que se estabelece e que chamamos vida. A literatura é mais potente do que imaginamos. Ficou bom isso aqui. Ela desterra outras perspectivas para as ficções e realidades de que somos feitos. É interessante isso aqui. Ficou bom. Pois é, gente. Então a gente pode pensar assim, a partir dessa constatação de tudo isso que foi falado aqui, né? A realidade ela tem seu lado irreal. A realidade tem o seu lado irreal. Em contrapartida, a função do artista não é ser reconhecido por um establishment que o consagre. Não, a função do artista é, eu gosto dessa palavra, é rasurar. A função do artista é bagunçar o coreto das instituições. A função do artista é fazer barulho, é causar uma fricção a ponto de nos incomodarmos com ela. A função do artista é nos tirar da letargia. Olha que interessante, eu me lembrei no decorrer deste rol de constatações e confabulações, eu me lembrei aqui do livro da professora Leila Perrone Moisés, né? O Mutações da Literatura no século XXI. Esse livro é fantástico, gente. Esse livro é incrível. Aí tem um capítulo, né, em que ela fala especificamente dos escritores como personagens de ficção. Aí tem um trechinho aqui que ela resgata do Walter Benjamin, né? Walter Benjamin, quando ele está falando sobre o historiador materialista, ele diz o seguinte, esse historiador materialista tem muito a ver, né, com a ideia de autor, por incrível que pareça. Ele, em um dado momento, ele fala assim: romper a continuidade histórica para extrair dela determinada época. Romper igualmente a continuidade de uma época para extrair dela uma vida individual. Mostrar como a vida inteira de um indivíduo cabe em uma de suas obras, em um de seus fatos. Como nessa vida cabe uma época inteira e como numa época cabe o conjunto da história humana. Eu achei muito interessante, eu me lembrei deste trecho e gostaria de finalizar então meu comentário sobre o cidadão ilustre, né, recorrendo ao Walter Benjamin, a essa potência reflexiva que foi o Walter Benjamin, que certamente me ajudou também a embasar um pouco desse caos que foi essa exposição, esse caos proveitoso que foi essa exposição.
Então, estou encerrando por aqui hoje, tudo bem? Ficou um pouco extenso, né? Mas eu acho que vai valer a pena. Vocês agora assistam os vídeos e vamos comentar questões aí sobre o filme que acabamos de assistir, que acabamos de resenhar. Conto com vocês e já a partir de amanhã o que vai acontecer? A gente vai começar a comentar aquele texto que eu escrevi sobre o José de Alencar. A gente vai partir um pouco mais efetivamente para o romantismo na Terra Brasilis. Tudo bem? Então, um grande abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem, lavem as mãos, tá certo? Um grande beijo. Tchau.